Graça e paz, queridos. Seja muito bem-vindo ao Provérbios do Dia. Amém? Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Hoje, dia 6 de janeiro, né? Estamos aí focados aí no Provérbios do Dia, sexta-feira, dia que o Senhor fez para nos abençoar. Amém, meus amados? E eu quero compartilhar com você o Provérbios do Dia. Amém? Hoje, dia 6 de janeiro, quero compartilhar com você o Provérbios do Dia. Amém? Lembrando sempre que o nosso Provérbios vai de segunda a sexta-feira, né? Aqui mesmo no YouTube. E eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo. Quando a gente compartilha, queridos, a gente pode alcançar mais pessoas, né? Então compartilhe o vídeo, né? Deixa aquele like ungido e abençoado aí, em nome de Jesus, né? E deixa aí o seu comentário também, que eu vou comentando junto ao seu comentário durante o dia. Amém, meus amados? Glória a Deus. Provérbios capítulo 6. Eu quero ler, queridos. Eu vou ler o versículo primeiro, mas o versículo que saltou aos meus olhos e desceu para o coração foi o versículo 2, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. O versículo 1 e 2 diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho. Esse é o contexto do versículo primeiro, tá? O 2 diz assim, ó: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Esse é o contexto que eu quero usar. Esse é o versículo que eu quero fazer menção. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Vou ler só mais uma vez. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Meus amados, eu jamais quero tirar o texto do contexto, não é isso aí. Mas é que o versículo 2, ele é tão aplicável à nossa vida que é fantástico. Eu sei que o versículo 1 aqui, ele está falando da questão de ser fiador e tudo mais, e aí no 2 ele vai dando sequência, né? Vai dizendo, né, o que tem que se fazer e tudo mais. Mas o 2 é fantástico aqui, queridos, porque o 2 fala assim, ó: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Meus amados, quantas pessoas que nós conhecemos, se bobear, não é nós mesmos, que somos refém das palavras, queridos, que falamos. Refém das palavras que nós mesmos falamos, que nós mesmos liberamos. Prisioneiro, o texto fala. Prisioneiro. Eu ouvi alguém falar, agora não lembro quem foi que eu ouvi falar, que falou o seguinte, que a gente é mestre do que não falou e escravo do que falou. Eu não vou lembrar quem é que falou isso aí, mas olha que frase interessante. A gente é mestre do que não falou e escravo do que falou. Quantas vezes nós falamos coisas, queridos, e depois nos arrependemos? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar sobre coisas que não deveríamos falar? Às vezes nós falamos sobre coisas que nós não temos autoridade para falar. Às vezes nós mencionamos palavras que não deveríamos mencionar. Às vezes arrumamos guerras desnecessárias que não eram nossas por falar demais. Já diz o ditado, né? Porque o jacaré não entrou na igreja, não entrou no céu, né? Ditado, né? Eu tô só brincando aqui, bobeando, né? Pra gente se alegrar. Porque a palavra é séria, né? A palavra é seríssima. Olha o que ele diz. Está prisioneiro do que falou. Tudo, quer dizer, tudo que eu falo, tudo o que eu falar, queridos, eu me torno prisioneiro do que eu falei. Tudo que eu fizer menção, eu me torno prisioneiro do que eu fiz menção, do que eu falei. Tudo que eu denuncio, eu me torno também refém do que eu estou falando.
Amém, queridos? Então olha que texto fantástico, precioso. Cuide o que você fala. Cuide o que você fala. Isso daria para nós ampliar, queridos, para toda e qualquer área da nossa vida. Quantas vezes nós falamos coisas e depois ficamos assim, meu Deus, por que eu falei? Agora já era, já falou, sabe? Vai ter que consertar, vai ter que arrumar. Por quê? Porque houve uma ruptura, houve um ferimento que daqui a pouco você gerou por causa de palavras que não eram necessárias. Mas merecia. Quem disse que merecia? Dependendo, às vezes, querido, às vezes a maior forma de ensino, queridos, é a não ofensa. A ofensa não ensina, queridos. Sabe? Às vezes nós achamos que é um confronto. Não, eu vou confrontar. Mas às vezes só é o nosso coração, queridos, querendo falar. E aí, queridos, ninguém ganha. O Senhor não ganhou, Deus não ganhou, você não ganhou, a pessoa não ganhou, ninguém ganhou. Ou seja, nós precisamos cuidar o que falamos em nome de Jesus. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Meu Deus, o que nós temos falado, querido? O que nós temos falado? O que você tem falado nesses dias? O que nós temos falado, o que eu tenho falado, sabe? É um tempo, queridos, de nós discernirmos o que estamos falando. Que palavra fantástica, que palavra preciosa. Precisamos discernir o que nós estamos falando para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, aonde trabalhamos, no nosso ministério. Precisamos discernir, queridos, o que estamos falando. Porque aquilo que nós falamos pode se tornar armadilha para nós mesmos. Estamos prisioneiros do que falamos. Amém, queridos? E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Estás prisioneiro. Estás prisioneiro do que falou. Amém, queridos? E aí? Somos prisioneiros do que falamos. Mas e aí? O que falamos é interessante? O que falamos abençoa alguém? Me abençoa? Abençoa meu próximo? Você está entendendo, queridos? Eu não estou falando de qualquer fala, né? De qualquer palavra, não, mas de coisas que às vezes a gente fala de forma desnecessária, sabe? Eu aprendi uma coisa, na ira, queridos, temos que ter cuidado no que falamos, por isso que nós precisamos do domínio próprio e da mansidão, né? Que são frutos do Espírito, por isso que nós precisamos desses frutos tão fantásticos, porque eles nos abençoam e nos ajudam a andar debaixo da palavra de Deus, debaixo da glória de Deus, debaixo da autoridade do Senhor. E nos abençoam e nos fazem discernir o tempo, nos fazem discernir os ambientes. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia vai falar, queridos. Aqui mesmo em Provérbios, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Pelo amor de Deus, eu não estou nos chamando de tolo, amém, gente? Mas olha o que esse texto quer dizer. Que até aquele que não tem o conhecimento, não tem o discernimento, né? Não entende. Se ele não falar, provavelmente ele passa por sábio. Mesmo sem ter falado nada. Sabe o que é isso? Porque muitas vezes, queridos, o que as pessoas falam, ou o que nós podemos falar, pode não acrescentar um côvado, pode não acrescentar 45 centímetros de melhora para ninguém. Então não adianta falar. Então é melhor não falar. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Mas quem nunca ouviu aquela expressão? Mas tu falou. Já ouviram essa expressão? Pois é, mas tu falou, né? Sabe o que é isso? Prisioneiro das próprias palavras. Por isso, guarde o seu coração na presença de Deus. Vamos cuidar do que falamos. Em nome de Jesus. Vamos avançar.
para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Guarde essas palavras das tábuas do seu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, Deus abençoe tua casa, teus filhos, os filhos de teus filhos, tua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus.